Você já trabalhou com alguém que você considerava seu inimigo, seja um chefe, um colega, um funcionário, mas que por suas posturas tornava a sua vida muito difícil e colaborar parecia impossível? Se isso já aconteceu com você, fica comigo com esse vídeo, porque no resumo de hoje eu trago o livro Trabalhando com o Inimigo, de Adam Carrani. E o autor do livro, o Adam Carrani, é um especialista em mediação de conflitos. Já trabalhou com empresas, já trabalhou com governos, diversos tipos de organizações. E esse livro é fundamental nos dias de hoje. Vocês vão entender o porquê. E antes que eu me esqueça, se você gosta de resumos de livros, mas não de resumos de livros que ficam enchendo linguiça, mas daqueles resumos de livros que te dão conteúdo, trazem as ideias-chave para que você efetivamente possa mudar suas posturas, seus comportamentos, suas ideias, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu sempre trago aqui esse tipo de resumo. Recado dado, bora para o conteúdo. Quando eu li pela primeira vez o título desse livro, me chamou muita atenção, mas como assim trabalhando com o inimigo? Isso é totalmente contra-intuitivo. Para trabalhar com o inimigo, você precisa de alguma forma colaborar. E como assim você vai colaborar com o inimigo? O autor argumenta que aquela visão convencional, tradicional de colaboração em que há harmonia, consenso, que ela é bastante limitada para resolver os problemas atuais, os problemas complexos da nossa sociedade. Por quê? Pensa nas nossas dinâmicas sociais. Cada vez mais elas são caracterizadas por divisão, polarização cada vez maior. E por uma coisa que o autor chama de síndrome do inimigo, em que há a inimização das pessoas, ou seja, você considera as pessoas que não concordam com você como seus inimigos, seus adversários a serem vencidos. Isso, claro, dificulta a colaboração, mas, olhando do ponto de vista da sociedade, torna a colaboração ainda mais crucial para que a gente vença os desafios e sobreviva como espécie humana. E aí o autor, para sair da vala comum da colaboração tradicional, ele cria o conceito, ele apresenta o conceito de colaboração dinâmica. Esse conceito é para superar o dilema de colaborar com o inimigo. Como assim você vai colaborar se você tem desconfiança, medo de traição, como isso vai funcionar? E a ideia aí é aceitar o desconforto dessas divergências e focar em objetivos comuns, mesmo quando não há afinidade ou confiança entre as partes. Aí o autor ele faz uma advertência que eu achei muito interessante no início, que embora a colaboração talvez seja o melhor para a humanidade, você tem outras opções que têm que ser consideradas. A primeira delas é sair. Ó, não estou concordando, eu não estou disponível para colaborar, não quero participar disso. Outra opção é forçar, é você impor de alguma forma o seu ponto de vista, a sua solução. E a quarta abordagem é se adaptar, é uma estratégia de sobrevivência. Você faz mudanças para conseguir se adequar à situação. E essas quatro opções têm que ser avaliadas continuamente. O importante é que haja flexibilidade para escolher uma delas de acordo com as circunstâncias. E porque elas mudam ao longo do tempo. Pode ser que num primeiro momento você resolva se retirar, não vou, não é possível negociar, e num outro momento você entra para colaborar. Assim como em todas essas opções, às vezes você está colaborando e tem que se retirar porque a situação mudou e fica impossível essa colaboração. O importante é perceber e se adequar à situação. Escolher cada uma dessas quatro opções de acordo com a situação e vamos tratar aqui da colaboração. Eu consegui identificar três dimensões para essa colaboração dinâmica ou estendida, como o autor chama. A primeira delas é o relacionamento com a equipe, com as partes, com as pessoas que você está colaborando. E a primeira coisa a se fazer é reconhecer e trabalhar com esses diversos interesses e conflitos, em vez de ficar buscando uma harmonia que talvez não chegue. E outra coisa importante nesse relacionamento com a equipe, entre aspas, é abandonar a ilusão de controle, aquela coisa de controle rígido de planos e objetivos, e sim abraçar a complexidade e aí tem uma abordagem mais dinâmica, adaptativa, mais experimental. E uma coisa fundamental para que isso aconteça, que na verdade até um outro elemento, é você ter uma forte, sólida escutativa. E essa escutativa envolve ir além da escuta de confirmar suas crenças, de escutar com julgamento e preparar para o confronto. Envolve uma escuta com empatia, com abertura, para que você consiga efetivamente lidar com todos os interesses da melhor maneira possível.
O segundo ponto é o avanço do trabalho. Como avançar, então, com esse ambiente imprevisível, complexo, em que se abandonou a ilusão, a ideia de planos, objetivos rígidos, controle, como avançar nesse contexto. E a abordagem que o autor propõe é uma experimentação incremental, em que você dá um passo, observa o que acontece e ajusta a rota quando necessário, e aí dá um outro passo e vai sucedendo nessa avaliação. Isso, eu vou abrir um parêntese, que isso é programação neurolinguística na veia. Na PNL tem uma abordagem, uma meta-estratégia, que é o TOTS, em que você testa, observa e vai corrigindo até que as coisas vão funcionando. Então, isso tem um paralelo muito grande com a PNL. Fecho parênteses. E um outro elemento muito importante nessa equação, nessa experimentação incremental é a criatividade, porque às vezes você tem soluções já tradicionais em que há muito conflito, em que não há possibilidade nenhuma de avanço, e alguém surge com uma ideia nova, uma ideia criativa, e aí você prototipa essa ideia, observa, veja o que está errado, corrija. A ideia é errar cedo e corrigir rápido. O autor até compara a abordagem do artista do Pablo Picasso, em que ele ia refazendo suas obras, apagando e refazendo as obras. E, obviamente, isso exige bastante flexibilidade para que essa abordagem tenha sucesso. E o terceiro grande elemento é a participação na situação, em que você parte do princípio, primeiro, que você, em vez de ficar tentando mudar os outros ou culpar os outros, você se volta para se autotransformar. A autotransformação é peça-chave para que se mude alguma coisa. Porque quando um grupo, um elemento da equação muda, há uma mudança na dinâmica, e aí eu vou recorrer à teoria sistêmica, a uma mudança no sistema. Quando um elemento muda, o sistema muda de alguma forma. Por isso que é muito importante, em vez de focar nas mudanças que queremos ver nos outros, que no fundo também é uma ilusão de controle, a gente tem que focar no que é possível mudar, no que controlamos, que é o nosso próprio comportamento, nossos próprios posicionamentos. Se a gente está aberto para mudança e realmente muda, a gente pode mudar toda a dinâmica aí do sistema que estamos envolvidos. E um outro elemento muito importante é que haja uma responsabilidade compartilhada, ou seja, que todos os participantes reconheçam a participação conjunta no sucesso ou no fracasso do empreendimento, do objetivo, da situação que se encontram. Reconhecer essa responsabilidade coletiva é fundamental para essa colaboração ser eficaz nesses ambientes onde há divergências profundas, há desconfianças entre as partes. O grande insight desse livro é que, ao invés de evitarmos ou tentarmos derrotar nossos inimigos, podemos colaborar estrategicamente para resultados melhores e para um mundo melhor. Isso vale para qualquer ambiente, não só no trabalho, mas como ambientes que discutem questões políticas, sociais e até na família. Então, trabalhar com o inimigo não é você tentar derrotá-lo, e sim tentar encontrar um jeito estratégico de colaborar. Fazendo isso, você se torna um líder melhor e o mundo precisa de líderes melhores. E para finalizar, duas coisas. A primeira, se você ficou até agora nesse vídeo, pense em colaborar e deixar um like, porque então acho que esse vídeo merece. E se você quiser saber mais sobre a questão de conflitos, eu vou deixar aqui na tela final um link para um vídeo do canal sobre como evitar conflitos no ambiente de trabalho. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!